Sou o professor Velozão de Biologia do curso Juris, preparando você para os vestibulares dos grandes vestibulares do Brasil, como Enem, o EMA, FUVEST, o UERJ e outros vestibulares tão interessantes, certo? A nossa aula de hoje será sobre a circulação humana, beleza? Mas nós temos várias circulações, por exemplo, nós temos circulação no peixe, nós temos circulação, por exemplo, no anfíbio, no réptil, temos na ave e temos no mamífero, certo? As circulações, nós temos dois tipos de circulação. Nós temos a circulação aberta ou lacunar e temos a circulação fechada, certo? A circulação aberta ou lacunar é aquela em que o sangue circula em vasos sanguíneos, como veias, artérias, arteríolas, vênulas e capilares. E também nós temos também a circulação fechada, que também circula só em vasos. Mas a circulação aberta, o sangue circula nos vasos e em cavidades chamadas lacunas, beleza? Bem, dentro da escala zoológica, nós começando pelos poríferos, as esponjas, e seguindo a escala zoológica, esponjas, por exemplo, porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, molusco anelídeo, artrópodo, equinoderme cordados, o sistema circulatório só aparece pela primeira vez a partir de molusco ou anelídeo, certo? Quer dizer, os animais, por exemplo, como porífero, como quinidário, platelmintos e nematelmintos, eles não apresentam sistema circulatório, só aparece de molusco para frente, na escala zoológica. Bem, nos moluscos, ela geralmente é aberta ou lacunar, mas quando nós pegamos o grupo chamado cefalópodos, onde você tem o polvo e a lula, nos cefalópodos ela é fechada. E nos anelídeos que vem em seguida, após molusco, vem anelídeo. Aí nos anelídeos é o único invertebrado, o único filo invertebrado que o sistema é fechado, tá certo? Agora, quando nós chegarmos em artrópodo, é aberto, equinoderma não tem sangue, por esse motivo equinoderma, como não tem sangue, só circula água pelo sistema ambulacrário, é que faz circulação. Então, no caso dos equinodermas, também o sistema é ausente, porque quem faz é o sistema ambulacrário, que não é para nós um sistema circulatório sanguíneo, beleza? Bem, e quando chega nos vertebrados, todos é fechado, beleza? Todo animal vertebrado, o sistema é fechado, tá bom? Pode ser peixe, anfíbio, réptil, ave ou mamífero. Agora atenção, no sistema dos vertebrados, nós temos o coração como órgão básico da circulação, o coração junto com o sangue, certo? E os vasos sanguíneos. Mas para nós podermos mostrar a circulação, nós temos de ter o coração, temos de ter o órgão respiratório, que pode ser pulmão ou brânquia, e podemos ter também os tecidos do corpo onde o sangue vai chegar, tá certo? Então grave bem, as artérias e as veias são os grandes vasos que nós temos, certo? Mas qual a grande diferença entre uma artéria e uma veia? Muitos alunos dizem assim para mim, Veloso, geralmente se diz que a artéria conduz sangue arterial e a veia conduz sangue venoso. Esse conceito é errado. Por que ele é errado? Porque nem sempre a veia conduz sangue venoso e nem sempre a artéria conduz sangue arterial. Por exemplo, nós temos duas veias que não conduzem sangue venoso, que são as veias pulmonares e a veia umbilical, certo? E nós temos duas artérias que não conduzem sangue arterial, conduz sangue venoso. É a artéria, por exemplo, pulmonar e a artéria umbilical. Agora bem, estas artérias umbilical e pulmonar conduzem sangue venoso. E já as veias pulmonares e as veias umbilicais conduzem sobre o quê? Sangue arterial. Pronto. Mas qual é então o conceito melhor para definir uma artéria e uma veia? Grave bem. As artérias, elas sempre saem do coração. Pronto, é fácil gravar. Sempre a artéria sai do coração. E as veias? As veias sempre chegam ao coração. Esse é o grande lance. As artérias saem do coração e as veias chegam ao coração, tá bom? E o nosso coração, porque no caso a dica de hoje para nós é circulação humana, o nosso coração, ele tem 4 câmaras, 2 átrios, que são as antigas aurículas, e 2 ventrículos,
totalmente separados um do outro. As aurículas e os ventrículos são separados. Então nós temos, por exemplo, do lado direito do coração, a aurícula direita, que é o átrio direito, e o ventrículo direito. E do lado esquerdo nós temos quem? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas cavidades, elas se comunicam. Como? Elas se comunicam através de umas válvulas. Por exemplo, no lado direito, nós temos uma válvula chamada tricúspide. Essa válvula tricúspide, ela separa o átrio direito do ventrículo direito, certo? O átrio direito e o ventrículo direito, separado pela tricúspide. E essas válvulas, elas fazem com que o sangue não volte do ventrículo para o átrio, certo? Ela evita esse refluxo de sangue. E do lado esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo são separados por quem? Exatamente pela válvula mitral, certo? E aí essa válvula mitral separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. E aí essas quatro câmaras estão ligadas com a chegada de sangue e com a saída de sangue do coração. Por exemplo, por sangue chegar no coração, você vai ter o relaxamento das aurículas. E aí nesse relaxamento das aurículas, nós chamamos de diástole o nome. E aí é que as veias cavas, a cava superior e a cava inferior, essas veias cavas transportam o sangue venoso do tecido, que é o corpo, até o átrio direito, onde começa o marca-passo para bater o coração. Os batimentos cardíacos começam a ir no átrio esquerdo, no átrio direito. A hora que o sangue chegar no átrio direito, começa o marca-passo. Agora, do ventrículo direito, através de uma contração dele, ocorre a sístole, aí o sangue vai para o pulmão, levado por uma artéria, ou seja, pelas artérias chamadas pulmonares. Essas artérias levam sangue venoso. Ao chegar no pulmão humano, o nosso pulmão são os únicos pulmões com alvéolos. E aí nos pulmões, a nível dos alvéolos, nos capilares dos alvéolos pulmonares, é que ocorre a troca gasosa, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico pela parede dos capilares dos alvéolos pulmonares. Aí é que ocorre a chamada hematose, onde nós transformamos o sangue venoso em sangue arterial. E aí nesse momento a aurícula esquerda está relaxada, está uma diástole, para receber o sangue que vem dos pulmões, certo? Através das veias pulmonares. E essa chegada do sangue arterial no átrio esquerdo, trazido pelas veias pulmonares, é que nós temos aí nesse momento a chamada pequena circulação, a hora que o sangue chegar no átrio esquerdo. Aí ele passa por ventrículo esquerdo e por uma contração do ventrículo esquerdo, uma contração muito forte, muito grande, nesse momento o sangue sai pela aorta, diretamente para a aorta, levando para os tecidos. E aí é que nós dizemos que as artérias vão sofrer a maior pressão de sangue pela contração dos ventrículos, através da sístole, e as veias têm a menor pressão de sangue, que é a chegada do sangue nos átrios, devido a ele estar relaxado, tá certo? E as veias, para esse sangue não voltar das aurículas, dos átrios, ela possui válvulas dentro para evitar o refluxo do sangue. Então as veias têm válvula dentro e as artérias não, tá certo? Enquanto as artérias têm as paredes elásticas e as veias não, tá certo? Então com isso, nós temos para vocês um macete sobre circulação. E aí aguardo vocês para a nossa próxima aula, tá certo?